prazer participar desse evento. Infelizmente, né, a visão que eu vou trazer do cenário global e brasileiro não é das mais tranquilas, né, não é um céu de brigadeiro, e vem também num momento em que acaba de se encerrar, vocês estão já no evento, tiveram uma palestra antes, não estavam acompanhando, mas se encerra uma decisão muito importante acerca da justiça brasileira, e eu vou falar um pouquinho disso mais à frente também. Pretendo fazer uma breve explanação aqui de uns 30, 35 minutos e abrir para perguntas, até porque também aproveitar a presença dos senhores e senhoras, uma vez que eu estou o tempo todo nas redes sociais, na imprensa, já emitindo minhas opiniões sobre vários desses assuntos. Bom, eu dividi em alguns blocos, só para poder dar uma certa cadência, uma lógica causal aí para os eventos que eu estou observando, e com muita preocupação. E quero começar exatamente aqui de onde eu falo, né? Porque os Estados Unidos da América, por razões bastante conhecidas, né, são o farol do mundo livre, né? O líder, o xerife ocidental e o líder das democracias que garantem liberdades individuais, o devido processo legal, o império da lei e por aí vai. Isso não foi obtido sem muita luta, suor, lágrima, sangue, e está ameaçado. Está ameaçado porque eu vejo cada vez mais um fenômeno há algum tempo, né, acompanhando a política americana, e há 7 anos aqui em loco, nos Estados Unidos, morando aqui na Flórida, que é um fenômeno de radicalização da esquerda americana. O Partido Democrata é um partido que absorve mais ou menos dentro do bipartidarismo americano algo como o PSDB, uma social-democracia tucana, e um PSOL, né, um PSOL barra um PT, uma esquerda mais radical e tudo. Só que essa ala sempre foi uma franja do partido. A gente tem que lembrar que o Partido Democrata é o partido que teve JFK, um católico, aliás, o único presidente católico, anticomunista até o último fio de cabelo, né, e defensor de menos impostos, livre mercado. Hoje, se JFK voltasse dos mortos, ele seria considerado como ultraconservador, né? Então é nesse estágio que nós estamos e foi muito rápido. Essa revolução silenciosa que nós vimos de dentro do Partido Democrata, né, que acabou sendo usurpado por uma minoria barulhenta, organizada e muito radical, isso transformou o Partido Democrata hoje no mainstream da política e com a sua extensão, que sempre teve um viés muito forte democrata, na própria imprensa, na mídia mainstream. Então hoje nós temos, eu poderia ficar só sobre esse assunto falando mais de 1 hora, mas eu vou resumir, né? Hoje nós temos, por exemplo, a indicação para a Suprema Corte por parte do presidente Joe Biden de uma ativista, uma juíza bastante militante, que votou consistentemente para reduzir penas, né, de vários crimes, inclusive pornografia infantil, sempre abaixo das diretrizes do governo federal, e que durante a sabatina se recusou sequer a definir o que é uma mulher, mas não obstante sendo aclamada pela mídia como a primeira mulher negra na Suprema Corte, o que mostra até uma certa incoerência irônica, né? Então isso é um exemplo, né? Nós temos o New York Times, que é o principal jornal americano, né, dessa mídia mainstream, democrata, agora, nesse feriado da Páscoa, o feriado um dos mais importantes para judeus e cristãos, lembrando que estamos falando de uma civilização ocidental judaico-cristã e que não pode ser dissociada dessa origem, né, o que tentam fazer muitos iluministas e jacobinos seculares. E nessa Páscoa, o New York Times achou de bom tom publicar uma coluna de um judeu ressentido, que foi criado por pais ultra-ortodoxos, que diz que é hora de Passover, ele usou um trocadilho com a palavra Páscoa aqui nos Estados Unidos, em inglês, é hora de superar, né, Deus. E ele vem fazendo ali umas leituras da Bíblia absolutamente infantiloides, né, grosseiras, de que os judeus aprendem desde cedo a odiar os egípcios e tudo mais. Um negócio
realmente adolescentes, né? E a gente pode apenas imaginar como é que seria a reação se no Ramadã, que vem logo em seguida, né, o New York Times publicasse um texto de um muçulmano ressentido, uma talvez escritora como a Harcy, né, Alan Harcy, casada com o historiador econômico Neil Ferguson, se ela fosse escrever uma peça atacando Alá, Maomé e o Alcorão. Quer dizer, óbvio que seria inconcebível algo dessa natureza. E tudo isso é importante para dar mais ou menos o pano de fundo, né, do que nós estamos vendo hoje da guerra cultural em curso. Ou seja, existe uma turma que há menos de uma década atrás, governo Obama, né, seria vista como uma turma ultra radical, extremista, que é a turma woke, a turma pseudo-progressista, né, e que hoje eles estão assumindo como a voz mainstream, dentro do Partido Democrata, dentro da imprensa, e eles estão promovendo essa guerra cultural, essa divisão, essa segregação, divide para conquistar, né, todos sendo jogados contra todos, a interseccionalidade, quer dizer, quantos quesitos você consegue preencher dentro da mentalidade da vitimização, né? Eu sou das minorias oprimidas, e o denominador comum encontrado aqui é exatamente esse: demonizar a suposta maioria, né? Que virou, obviamente, uma minoria numérica, mas que é atribuída a essa minoria numérica o poder e o controle, ainda que velado, de todas as instituições. Instituições essas que seriam racistas, preconceituosas, misóginas e por aí vai. Ou seja, o homem branco, heterossexual, cristão ou judeu, esse é o vilão, esse é o algoz da história e da humanidade. Então temos o projeto 1619, que foi endossado pelo próprio New York Times, que tenta reescrever a história americana em vez de uma história cujo legado é cada vez a luta por mais liberdade individual, né? É um legado de opressão e racismo e nada mais. Quer dizer, os Estados Unidos da América foram fundados no racismo e no preconceito, e isso é a característica essencial da nação nessa narrativa, né? Então vem toda uma tentativa de minar os pilares que sustentam e sempre sustentaram, né, esses valores, essas virtudes, consideradas virtudes no passado, né, no Ocidente. Isso tem método, isso não é fortuito, isso não é por acaso, isso não é obra de coincidência ou algo assim, né? Tem que estudar um pouquinho de alguns movimentos para entender isso. O principal deles, talvez, aquele iniciado por Antônio Gramsci, né, comunista italiano que foi preso e lá percebeu que para o comunismo ter sucesso no contexto ocidental não podia ser a luta armada do proletário, teria que ser pela cultura, né, e minando a cultura e ocupando e criando os intelectuais orgânicos para destruir desde dentro tudo aquilo que eles queriam, principalmente o cristianismo, que é o grande foco de resistência, junto com o núcleo familiar, a família tradicional, né, a esse avanço comunista, e também a escola de Frankfurt, que ali na década de 60, 70, com o discurso de sexo livre, pseudo-libertário, conseguiu justamente, né, subverter toda a ordem, espalhar o caos anárquico e vender a ideia de que liberdade, no fundo, é uma libertinagem, é uma licenciosidade onde você dá vazão a todos os seus apetites mais instintivos, é aquilo que te torna livre. Ou seja, o oposto do que era considerado liberdade, com responsabilidade, prudência, desde sempre, né? Então, isso tudo conseguiu um sucesso incrível, né, em Hollywood, na academia, nas salas de aula, na política, na imprensa. E hoje o que nós temos é um reflexo da vitória acachapante desses revolucionários, desses neo-jacobinos que, de alguma forma, encontram união no ódio pelo que eles sentem pelo que o Ocidente representa, né? Pelo legado ocidental. Então, é por isso que a gente consegue entender, por exemplo, e só dessa forma, só com essas premissas, a gente consegue entender coisas tão antagônicas como faixa contra a islamofobia e movimento LGBT, sendo que gays são jogados do alto de prédios onde o Islã conseguiu chegar ao poder com mais predominância, né? Então, o que une essa turma toda numa aparência
desconexa, né, é exatamente o denominador comum de revolta contra tudo aquilo que sempre foi símbolo da civilização ocidental judaico-cristã. O próprio ataque à razão, o relativismo moral, o relativismo cultural, tudo isso é parte também de uma tentativa de inviabilizar o debate racional, com base em argumentos lógicos, que foi sempre a marca ocidental, fruto também do legado cristão, né, as universidades, o debate livre, tudo isso é legado cristão. Eu tenho aqui comigo, inclusive, uma conclusão do grande historiador Rodney Stark, que eu acho que resume muito isso, vai ao encontro também do que pensavam grandes pensadores como Tocqueville, né? O sucesso do Ocidente, incluindo a ascensão da ciência, repousa inteiramente sobre fundações religiosas, e as pessoas que o tornaram possível eram cristãs devotas. Isso é um fato histórico, né? E eles tentam exatamente cuspir nesse legado, dissociar o cristianismo do seu resultado, como civilização com foco no indivíduo, com separação entre Estado e religião, que o Islã não tem, a César o que é de César, inúmeras passagens bíblicas que garantem, né, igualdade de todos perante Deus e perante as leis. Então, tudo isso, né, a própria ciência, é interessante ele ter mencionado, porque está na ordem do dia. Nós estamos saindo, né, de uma pandemia que nós observamos exatamente o avanço de uma visão totalitária pseudocientífica, né, cientificista, que, em nome da ciência, rasga o método científico, abandona o livre debate e a humildade epistemológica, acima de tudo, que está no cerne do debate científico dentro do contexto ocidental. Quer dizer, a apreensão do saber, do conhecimento, nós podemos apenas tatear no escuro isso. Nós temos avanços incríveis, importantes, por isso saímos da idade das pedras, da idade do bronze, e não foi por falta de pedra nem bronze, foi por ganhos de produtividade, foi por técnica, uso da técnica, da ciência, do conhecimento objetivo, né? E isso tudo dentro de um contexto de síntese, tese, síntese, antítese e por aí vai, né? Você ir questionando. Hoje nós vimos na pandemia, no Ocidente, né, supostos democratas, né, Trudeau, Macron, aqui os democratas todos dos Estados Unidos, o principal deles, o Andrew Cuomo em Nova York, o Gavin Newsom na Califórnia, todos eles adotando um discurso igual, moldado pela OMS, que é uma entidade corrompida hoje em dia, cujo principal financiador é um indivíduo, um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, né? E usando isso, virou um puxadinho chinês, usando isso para destruir liberdades básicas dentro do Ocidente e, em conluio com redes sociais e com a imprensa, bloquear o livre questionamento acerca dessas medidas. Médicos, especialistas que questionavam, eles começaram a ser alvo de censura, banimento e por aí vai. Então, esse contexto pandêmico, ele é talvez o grande teste de fogo, né, no qual o Ocidente fracassou. E fracassou a olhos nus. Quer dizer, se foi um grande teste para verificar a aptidão ocidental para lutar pelas liberdades mais básicas e por esse legado, né, nós fracassamos terrivelmente. E isso tudo vem dentro de um contexto da grande ameaça que eu enxergo hoje para o Ocidente, pelo menos de dentro do portão, né, que é o globalismo. Ou seja, forças que lutam justamente para minar, para destruir, enfraquecer e, quiçá, destruir, né, a soberania nacional dos povos. O conceito mesmo de nação, de patriotismo. Então, entidades supranacionais, como a própria OMS, como a ONU, que é uma vergonha em tudo que faz, nunca serviu para garantir liberdade no mundo coisa alguma, né? nem mesmo sua antecessora, a Liga das Nações. Quem fazia isso eram os Estados Unidos, o xerife do mundo livre, né? E nós vimos exatamente essas entidades sendo usadas, então, para ignorar as constituições e a democracia, né, os governantes eleitos pelos povos.
nós vimos decisões do nosso Supremo Tribunal Federal que citavam a OMS e, em nome da ciência, ignoravam a Constituição do nosso próprio país. Né? Então, isso é assustador, é algo temerário, e nessa pandemia ficou muito claro que os globalistas não estão brincando em serviço e que, do lado de lá, né, do outro lado, de quem deveria estar lutando pela liberdade, tem muita gente que, infelizmente, aceitou ser cúmplice, ser conivente com esse estado de coisas. Por pânico, por medo, disseminado pela própria imprensa, seja lá o que for, né, cederam a essa tentação autoritária. Inclusive, praticando aquela tática dos woke, que eu mencionei antes, do cancelamento, né, de pegar e humilhar em praça pública quem pensa diferente, até o ponto das pessoas praticarem a autocensura. Ou seja, eu não vou condenar as máscaras ou o lockdown ou fazer perguntas sobre a vacina porque eu vou ser, né, ridicularizado, atacado por chacais e hienas nas redes sociais, posso até mesmo perder meu emprego e tudo mais. Então, nesse ambiente de coisas, as pessoas comuns, elas simplesmente abandonam a luta. Né? E a gente tem que lembrar sempre que tudo que é preciso para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada façam, como alertava Edmund Burke. Inclusive, eu já vou pegar carona para falar aqui de um outro livro interessante que eu li há pouco tempo, eu não tenho ele aqui agora, está guardado, mas é um livro de um pastor aqui americano, que o próprio pastor JB de Brasília me enviou de presente, e a essência da mensagem dele é a seguinte: nesse estado de coisas, muitas respostas para os problemas que estamos vivendo hoje estão na Bíblia. E o que eles conseguiram, esses radicais, esses jacobinos, esses iluministas, né, modernos, que querem empurrar a história na direção do que eles enxergam como progresso, eles conseguiram fazer com que a verdadeira minoria, né, a verdadeira minoria no sentido de quem está sendo alvo de pressão, de opressão e tudo mais, os cristãos, judeus e cristãos, ficassem dentro do armário. Então hoje, por exemplo, quando a gente pensa num contexto ocidental, vamos pensar no Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, vamos pensar em Hollywood, Califórnia, né? Quando a gente pensa assim, sair do armário, alguém acha realmente que na Califórnia ou no Rio de Janeiro algum homossexual precisa de coragem para se assumir gay? No contexto de hoje, do século XXI, ocidental? É ridículo pensar nisso. Agora, você defender certos valores básicos cristãos dentro do próprio culto ou de uma missa no contexto católico, isso já exige uma certa coragem. Porque hoje em dia o Estado laico é confundido com o Estado antirreligioso, mais especificamente anticristão, e é capaz do Estado avançar sobre o seu culto, sobre a sua missa, para dizer que você não pode dizer certas coisas. Porque você ler a Bíblia já pode ser considerado algo radical, ofensivo, preconceituoso, dentro da lógica, dentro da ótica distorcida progressista. Então, tem um livro do Matt Walsh, que é um cristão aqui conservador, conhecido nos Estados Unidos, do Daily Wire, o grupo de comunicação do Ben Shapiro, e ele tem um livro recente muito forte, chamado A Igreja dos Covardes, Church of Cowards, onde ele chama na chincha os seus pares cristãos no Ocidente para assumir mais riscos nessa luta do que vale a pena. Assumir uma postura talvez mais ofensiva em relação à defesa dos valores, em vez de defensiva, sempre pedindo desculpas e tímido e aceitando a intimidação e o silêncio imposto por jacobinos. Então ele mostra que cristãos na China hoje são perseguidos, presos. No Oriente Médio, mortos. E eles estão lá tentando levar a palavra de Deus, o livro sagrado, dentro da concepção deles, de crença deles. E no Ocidente, talvez por medo de um processo na justiça, muitos cristãos já preferem se calar, já preferem aceitar de alguma forma esse estado de coisas que usurpa dos religiosos, dos crentes, o direito inalienável, básico, de externar suas crenças. Então, é um chamado muito forte nesse sentido, que vai ao encontro do outro livro que eu mencionava do pastor, que diz na abertura o seguinte: deve o cristão hoje se manifestar politicamente ou não? E a conclusão dele é óbvia que sim. É óbvia que sim.
porque as salas de aulas estão tomadas pela ideia pseudocientífica de que há uma imparcialidade, é laico, você tem que afastar a igreja, a religião, os valores morais, e na prática isso não existe, não sobrevive nada num vácuo de ideias. Então o que preenche isso são os 10 valores progressistas. É exatamente o que a gente está vendo aqui, para mencionar uma vez mais a ideia de radicalismo nos Estados Unidos, para ilustrar isso, o que nós vimos recentemente com uma lei na Flórida, que não há nenhuma controvérsia, para quem leu a lei, que diz tão somente que um professor não pode doutrinar uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, sobre ideologia de gênero ou coisas do tipo, que isso cabe aos pais, e a reação foi ensandecida. O que talvez expôs também o radicalismo deles. Foi bom nesse sentido pedagógico, mas foi insana a reação. Porque em Hollywood começou a ideia de Don't Say Gay Bill, como se fosse um projeto que proíbe as pessoas de dizerem gay, e aí Hollywood começou gay, para uma coisa infantiloide, para reagir à lei opressora, ultra-reacionária, na narrativa deles. A imprensa comprou a narrativa, porque estão todos no mesmo conluio, então a imprensa ficou repetindo a tão chamada Don't Say Gay Bill, tão chamada por quem? E pesquisas aqui mostravam que 2/3 dos democratas eram a favor da lei. Dos democratas na Flórida. Então, não há controvérsia. E a Disney entrou na luta, comprou a luta, vazaram reuniões internas da Disney onde é chocante o conteúdo que nós vemos ali. Produtoras, presidentes da Disney dizendo que não pode mais dizer ladies and gentlemen nos parques de diversão da Disney, porque isso pode ofender minorias transgêneros. Que uma mãe produtora de conteúdos para crianças de 3, 4 anos de idade, que tem um filho, eu tenho até que lembrar, um filho trans e um pansexual, que eu não sei exatamente o que vem a ser, acho que algo tipo um cachorro que topa qualquer coisa, sei lá, a bestialidade humana sendo enaltecida por gente que diz que isso é libertação. E essa mulher dizendo que coloca em metade dos produtos que ela cria na Disney esse tipo de mensagem. Quer dizer, o que nossos filhos estão vendo numa empresa que era e ficou conhecida e gigante, era um oásis de venda, de imaginação, encanto para crianças, protegendo a inocência da infância. E hoje essa empresa foi capturada por uma minoria organizada e barulhenta de malucos. Porque não tem outra palavra para quem acha que é normal ter um filho criança trans, sendo que a criança sequer deveria ser sexualizada até certa idade. Então nós estamos lidando com doentes mentais aqui. E eles pegaram a chave do manicômio, trancaram os médicos e as pessoas sãs dentro e tomaram o mundo. Então é uma situação alarmante. Alarmante. E isso, de novo, se alguém voltasse no tempo, 10 anos atrás, Obama presidente, Obama, que era um radical, tratado como moderado, iluminista pela imprensa, um radical, treinado por Saul Alinsky, que tem um livro chamado Regras para os Radicais, dedicado a Lúcifer, que ensinava como roubarem na universidade, como enganar os outros, como mentir. Saul Alinsky. Obama, que já desde Havaí, onde ele teve a infância dele, ele já foi criado por marxistas. O pai, o grande símbolo, segundo ele mesmo nas biografias, um radical marxista da Quênia. Então, Obama, um radical, ele, se dissesse coisas que hoje são tratadas com a maior naturalidade pelo seu partido e pela imprensa, há 8, 10 anos atrás, ele seria taxado de maluco, de louco. E qualquer um que fizesse uma previsão de que estaríamos nessa situação hoje, há 10 anos atrás, seria ridicularizado em praça pública. Então, sim, o processo está sendo muito acelerado. Existem mais coisas no radar e no pipeline que eu vou dizer agora, por exemplo. E muitos já vão olhar e falar, não, aí também não. A banalização, por exemplo, do incesto ou da pedofilia. Isso está em curso. Enquanto falamos, isso está em curso. Meu livro Esquerda Caviar vai fazer 10 anos ano que vem e já menciona isso. Já menciona o esforço de banalizar e normalizar a pedofilia. Então nós estamos lidando com forças do mal.
E a única conclusão, a conclusão inapelável aqui é essa. E eu cheguei a essa conclusão vindo desde um foco, uma origem libertária e ateísta, que é o que eu fui na minha juventude. Até talvez um pouco avançada demais a minha idade para isso. E eu me tornei um liberal cada vez mais conservador por entender tudo isso que estava em jogo. E para mim a guerra era política. Depois eu entendi que a guerra era cultural e que a liberdade individual, que eu tanto valorizo, não sobreviveria e não sobrevive num vácuo de valores. O entorno importa. E aí eu comecei a participar de uma guerra cultural. E hoje, é algo um pouco mais recente, eu já me dei conta de que a guerra é acima de política e acima de cultural. É uma guerra espiritual. Porque gente que defende isso que essa turma está defendendo, na maior cara lavada, é gente do mal. É gente que, por conta da sua fraqueza, da sua loucura, da sua covardia, do seu ego, são pessoas que colocam a necessidade de mudar o mundo todo na marra, numa revolução, para criá-lo à sua imagem e semelhança, colocam crianças como instrumentos disso. Que tipo de gente faz uma coisa dessas? Então, vai se tratar num divã, mas não pega o filho dos outros, porque olha só, eles confessam o crime. Eles estão gritando que eles querem doutrinar o filho dos outros, com mensagem LGBTQYXZ, hashtag cifrão e sei lá mais o que inventaram, já de baboseira, gênero e fluido nessa equação. Eles querem o filho dos outros. Eles querem repetir que se você quer educar seu filho dentro dos seus valores tradicionais, cristãos, você é uma pessoa perigosa, preconceituosa, reacionária, fascista, e que eles precisam proteger o seu filho de você. É isso que está em curso. Então, isso é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual que exige, que demanda de todos que têm essa consciência, não só cristãos, mas acima de tudo, todos os cristãos, exige uma reação. E uma reação que se torne um pouco mais calorosa. Uma reação que não fique tanto na defensiva. Que consiga tomar as rédeas nessa batalha e afirmar seus valores, em vez de só pedir desculpas e ter que acender vela e acenar o tempo todo para esses inimigos da civilização ocidental, porque é disso que se trata e é isso que eles são. Inimigos da civilização ocidental. Então, é um cenário que eu tinha até colocado aqui para mencionar a guerra da Rússia na Ucrânia, a ameaça chinesa, mas reparem que isso perde até um pouco de relevância. Porque o grande calcanhar de Aquiles está dentro do portão ocidental hoje. Nós temos muitas ameaças externas. Eu acabei de mencionar a China com a Rússia, que lideram o eixo do mal, né? Irã, Coreia do Norte, Venezuela só sobrevivem graças ao apoio desses dois países. Nós temos a ameaça islâmica, na ideia de reconstruir um califado, e aí com todas as suas vertentes e variáveis, e é curiosíssimo falar assim, você está chamando todos os muçulmanos de terroristas? É óbvio que não. Mas nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas, em que pesquisas consistentemente mostram, na Europa, não é no Oriente Médio, é na Europa. São os descendentes, são os refugiados que vivem em Paris, em Londres, que é algo como 20% a 1/3 apoiam, por exemplo, uma jihad, uma guerra santa. Se você está falando em 1 bilhão de pessoas, está falando que mais ou menos 200 a 300 milhões de muçulmanos espalhados pelo mundo e pela Europa, o berço da civilização ocidental, são pessoas extremamente radicais e que, na melhor das hipóteses, passa pano para terroristas. E na pior das hipóteses pode se tornar algum instrumento ali de ódio e de ataque a esse Ocidente. E no seio do próprio Ocidente. Então tudo isso é muito preocupante. Muito preocupante. Eu diria que a civilização ocidental
enfrenta hoje uma batalha, não vou dizer que é a maior e mais desafiadora que já enfrentou, porque a gente conhece alguma coisa de história. E de novo, eu brinco às vezes que, para dar um tom mais leve, que não é o imitador de focas aí no Brasil que é a grande ameaça à igreja de 2000 anos. Agora, não são forças que podem ser subestimadas, essas que eu estou mencionando. E nesse contexto a gente vai para o Brasil e verifica o quê? Uma luta do sistema que flerta com todas essas forças do mal. E eu, aliás, não tenho nenhum problema em usar essa expressão, porque eu estou em boa companhia. Estou lendo também um livro chamado The Divine Plan, que conta a história de Reagan junto com o Papa João Paulo II. Ambos sofreram atentados contra suas vidas com uma distância de 6 semanas, menos de 2 meses, e trocaram, no primeiro ano de gestão do Reagan como presidente, mais de 12 cartas. Se identificaram muito, com backgrounds muito distintos, um na Polônia, apesar de ambos terem sido atores na juventude, mas um criado na Polônia, o outro no interior dos Estados Unidos, e foi a ser ator em Hollywood, mas eles se encontraram na compreensão de que a sobrevivência de ambos a esses atentados tinha um propósito, tinha um plano divino por trás. E esse plano divino era justamente enfrentar com todas as forças que cada um tinha o inimigo que era considerado por ambos, e assim mencionado por Reagan para desespero da imprensa relativista que no fundo flertava com o lado soviético na Guerra Fria, o Império do Mal. O Império do Mal. E não são termos, de novo, fortuitos, escolhidos ao acaso. Assessores do Reagan tentaram dissuadi-lo de usar isso. E ele fez questão de manter, porque ele acreditava. Ele acreditava piamente que estava lutando contra forças do mal. Uma ideologia coletivista, ateísta, totalitária. E o Papa João Paulo II, idem. Assim que a Polônia conseguiu se livrar dos nazistas, foi tomada de vez pelos comunistas. E ele colocava em pé de igualdade ambos os regimes totalitários, como deve fazer qualquer pessoa sensata. Então, no Brasil, esse sistema carcomido, podre, cleptocrático, uma juristocracia que foi instituída por esse sistema, inclusive, e hoje isso ficou muito claro. Não há mais Constituição no Brasil. Não temos uma Constituição Nacional. Temos uma página em branco. O ministro Toffoli, no voto que acompanhou o relator Alexandre de Moraes para condenar a quase 10 anos de prisão um deputado pelo crime de opinião, com imunidade parlamentar, mencionou que não se trata de um caso de um indivíduo ou de um parlamentar, mas sim de uma luta contra ameaças à democracia global. Quem precisa de Constituição num contexto desse? Crimes inventados, retroagindo de maneira inadequada. Não é preciso ser jurista, não é preciso ser advogado para enxergar o absurdo do começo ao fim em todo esse processo. O tribunal que soltou e tornou elegível o maior ladrão que tomou de assalto o Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é o mesmo que prendeu um deputado com imunidade parlamentar por se exaltar um pouco num vídeo. Ele não controla células terroristas, ele não tem um grupo clandestino que ameaça a integridade física dos ministros. Ele se excedeu num vídeo. Um vídeo de mau gosto, que pode e deve ser condenado. Mas que suscitar esse tipo de punição é algo esdrúxulo, impossível de explicar, mesmo no contexto de hoje, que eu já mostrei aos senhores e senhoras que está muito desgastado, impossível explicar para um americano o que aconteceu no Brasil hoje. É impossível. Ninguém vai entender. Então nós estamos lidando aqui com um puro arbítrio. Manda quem tem poder. Obedece talvez quem tem juízo. Ou quem não liga muito para perder liberdades básicas. E deixar de viver num país com Estado de Direito. Porque no Brasil hoje não existe Estado de Direito. Existe o total arbítrio.
de ministros que, na sua maioria, foram indicados por uma quadrilha ligada ao Foro de São Paulo, que mira no exemplo da Venezuela e da Argentina, e sabatinados por um Congresso sob mensalão e petrolão. São esses que compõem a maioria do STF hoje, em que pese dizer com muita tristeza aqui que o voto do ministro terrivelmente evangélico indicado pelo presidente Bolsonaro foi lamentável. Foi lamentável. Então, há pouca esperança quando a gente olha um sistema tão tomado desses. Só resta o povo do outro lado. Então, de novo, mais do que nunca, é fundamental aqui as pessoas que têm essa consciência do que está em curso, que têm essa compreensão de que forças malignas estão atuando para destruir o Brasil, possam fazer a sua parte nessa batalha, nessa guerra. Porque é uma guerra de valores, é uma guerra de, por exemplo, você defender a verdade. Hoje o que nós temos é um show de cinismo. Não há mais sequer a preocupação de alguns ministros de expor a sua hipocrisia gritante em praça pública. Então, até mesmo o verniz de legalidade está se perdendo e eles estão se importando muito pouco com isso. É um show trial. Um show trial no sentido jacobino, que foi copiado pelos soviéticos. É um tribunal de exceção, usando um deputado como símbolo, para imolar o sujeito em praça pública e ver se todos os outros entendem o recado e tomam juízo. Ou seja, fiquem quietinhos aí, caladinhos, porque senão vai sobrar para todo mundo. Esse é o cenário que nós temos hoje. Então, meus caros, eu adoraria trazer uma mensagem muito mais otimista. E eu sou alguém que procuro sempre ver o copo meio cheio. Eu acho que flertar com a desesperança, com o niilismo, é um suicídio, é uma morte em vida. Isso jamais. Não podemos perder a esperança jamais. Mas o tom é sombrio e de alerta para dar a devida gravidade da situação. E fazer, pelo menos os poucos que nos escutam, que não somos poucos, somos uma maioria silenciosa, no fundo. Fazer com que essas pessoas possam entender que reagir é um dever moral, é uma obrigação nesse momento, e que não há alternativa. Então, eu estava, na verdade, já encaminhando para o encerramento mesmo. Eu queria lembrar do alerta daquele pastor alemão durante o nazismo, o Niemöller, onde ele dizia, né, primeiro vieram pegar os comunistas. Eu não era comunista, não liguei. Depois vieram pegar os ciganos, eu não era cigano, não liguei. Depois vieram pegar os sindicalistas, não liguei. Quando vieram me pegar, eu gritei, não tinha ninguém para ouvir minha voz. Então, tem muita gente, principalmente numa classe média, com uma visão estética de mundo, que tem nojinho do bolsonarismo, né? Tem muita gente que está fazendo vista grossa a esse arbítrio todo, que está passando pano no abuso de poder supremo, porque o alvo é bolsonarista. E eles estão esquecendo que eles estão flertando com um monstro, estão ajudando a empoderar esse monstro. Né? Quando a gente escuta um ministro da Suprema Corte do Brasil, num evento em Boston, aqui nos Estados Unidos, onde o grande patrocinador do evento já tinha dado uma entrevista dizendo que ano que vem teremos um novo presidente no Brasil. Ou seja, cantou a pedra que Bolsonaro vai perder. E ele está bancando esse evento. Está lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, perguntado por uma deputada federal, que por acaso é cria política desse mesmo bilionário que mora na Suíça. E sobre como combater o Bolsonaro, a ameaça bolsonarista, a democracia. Responde que nós somos o bem, nós somos a democracia e vamos vencer o inimigo. E isso passa batido. Isso não gera escândalo na nossa imprensa, na nossa classe média ou alta, nas nossas lideranças empresariais, religiosas, com raras e honrosas exceções, claro, mas passa batido. Algo dessa gravidade. Quando isso acontece, é porque nós já estamos acelerando o passo rumo ao abismo. É porque nós perdemos a capacidade de indignação ou reação diante do absurdo.
Estamos banalizando o verdadeiro mal. Aqueles que querem empurrar a história, legislando sem voto, atropelando a Constituição da qual deveriam ser guardiões e agindo como um partido de oposição numa Corte Suprema, demonizando o presidente eleito por quase 58 milhões de votos. Não deveria importar o que cada um pensa de Bolsonaro nesse momento. Todo mundo é livre para ser crítico ou até mesmo detestar a gestão atual. Não é disso que se trata. Quando essas pessoas ficam em silêncio diante desse abuso, desse absurdo, desse caos, né? desse comentário esdrúxulo, é porque já estão flertando com um perigo iminente. Então, o meu tom hoje, ele tem uma razão de ser. Ele seria talvez parecido, mas numa dosagem um pouco menor. Só que eu falo assim que acabou o julgamento que eu acabei de ver quase na íntegra. Inclusive com votos absurdos proferidos por quase todos os ministros, logo após uma aula constitucional por parte do advogado de defesa. Então, está tudo subvertido já. Está tudo trocado, tudo invertido no Brasil. O símbolo está aí. Lula, solto, elegível, dando entrevistas e favorito segundo institutos de pesquisa. Sabe? Só não pode ir na rua. E do outro lado, um deputado que se excedeu, mas goza de imunidade parlamentar, condenado a 10 anos quase de prisão pelo crime de opinião. Inconstitucional. Se isso não tira o sono das pessoas, só porque ele é bolsonarista ou tosco, é porque essas pessoas não entenderam ainda a gravidade do perigo. Então, era esse o tom. Peço desculpas, caso tenha assustado um pouquinho, mas é porque eu estou assustado. Era isso, meus caros. Vamos abrir para perguntas e respostas.